Parece loucura, mas eu ganhei Mile Mills na loteria, só repetindo 7 palavras por 7 dias. E vou te contar exatamente como. Você acredita que palavras têm poder? Que o simples ato de declarar algo com fé pode reprogramar sua mente, sua energia e atrair para você riquezas inimagináveis? Talvez você ache que isso é exagero. Mas e se eu te dissesse que essa é a chave que milhares de pessoas já usaram e estão usando agora mesmo para manifestar fortuna, sorte e o prêmio da loteria? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ser abençoadas com dinheiro inesperado, bilhetes premiados, mudanças radicais na vida financeira, enquanto outras vivem presas em dívidas, escassez e frustração? A verdade é que não se trata de sorte, se trata de alinhamento, de vibração, de ativar a frequência da abundância dentro de você. E isso começa por algo muito simples, a palavra certa, dita no momento certo, com a energia certa. Ganhar na loteria não é sobre estatísticas, é sobre manifestação consciente, é sobre acessar o campo invisível onde todas as realidades existem e escolher a versão de você que já venceu. Eu sei, pode parecer impossível agora, mas assim como você, eu também duvidei, até que resolvi tentar algo diferente, algo quase ridículo de tão simples, algo que mudou tudo. Durante 7 dias eu me entreguei a um pequeno ritual, nada complicado, nada místico demais, apenas palavras, palavras faladas com sentimento, com verdade, com a certeza de que o universo estava me ouvindo. E no 7º dia, algo aconteceu, um impulso para jogar, um número que apareceu em sonho, uma sincronicidade que não podia ser ignorada. E então, o bilhete premiado estava em minhas mãos. E por que eu estou te contando isso? Porque talvez você tenha sido guiado até aqui exatamente por esse motivo. Nada é coincidência. Esse vídeo chegou até você porque sua alma está pronta para algo maior, porque existe dentro de você uma frequência que está prestes a ser despertada. Uma frequência milionária, uma frequência divina. Você já se imaginou segurando o bilhete premiado, sentindo a alegria, o alívio, o poder de poder ajudar sua família, quitar dívidas, viver com liberdade? Feche os olhos por um instante e veja, você entrando na lotérica, ouvindo a confirmação, você ganhou. O coração acelera, as lágrimas escorrem. Não é um sonho, é sua nova realidade. Mas para que isso aconteça, você precisa começar a se comportar como quem já venceu. E tudo começa com a palavra. Nos próximos minutos, eu vou revelar exatamente quais foram essas 7 palavras. Palavras que funcionam como um código secreto, um comando vibracional, uma senha energética que comunica ao universo: eu estou pronto, eu já recebi. Mas antes disso, eu preciso que você se comprometa. Que você diga agora nos comentários: eu sou a abundância manifestada. Está feito. Não espere o final. Comece agora, porque quanto mais você declara, mais você ativa. E quando você ativa, as portas se abrem. A energia da manifestação é real. E quanto mais pessoas vibram juntas na mesma intenção, mais forte esse campo se torna. Por isso, escreva, comente, declare. Esse não é apenas um vídeo, é um ritual coletivo, um portal de mudança. Agora, respire fundo, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar completamente o rumo da sua vida financeira. Escreva agora mesmo nos comentários: eu já ganhei na loteria, a riqueza está feita. Gratidão, universo. Essa não é apenas uma frase qualquer. É um código de manifestação. Cada palavra escrita, cada declaração feita com fé, ativa seu subconsciente e envia uma mensagem clara ao campo quântico. Você está pronto para receber. E quanto mais pessoas fazem isso juntas, mais forte essa vibração se torna. Não subestime o poder dos comentários. Eles não são só palavras na tela. São declarações espirituais. São sementes de prosperidade plantadas no solo fértil da fé. Quando você escreve, você não está apenas assistindo a um vídeo, você está participando de um ritual coletivo de manifestação. E acredite, o universo responde à energia da ação. Então, comente agora, declare sua vitória. E se você sentiu esse conteúdo tocar sua alma, se algo dentro de você vibrou diferente, clique no botão de like.
Esse simples gesto envia um sinal de reciprocidade ao universo. Você está pronto para dar e receber. Além disso, quando você curte, o algoritmo entende que essa mensagem precisa alcançar mais pessoas que, como você, estão prontas para mudar de vida. E claro, se você quer continuar recebendo conteúdos sagrados como esse, com técnicas, palavras de poder, códigos vibracionais e segredos espirituais para manifestar riqueza através da loteria e da lei da atração, se inscreva no canal agora. Ative o sininho. Aqui você não assiste vídeos. Aqui você vive experiências. Aqui você ativa milagres. Esse é o seu momento. Declare, curta, inscreva-se. A energia já está em movimento. E tudo o que você precisa fazer é continuar. A maioria acha que ganhar na loteria é só sorte, mas sorte é a tradução energética do que você acredita ser possível. A verdade é que tudo o que você manifesta externamente nasce primeiro no invisível. Nasce da energia que você emite, dos pensamentos que você repete, das emoções que você sente todos os dias sem perceber. O jogo da loteria não começa quando você compra o bilhete. Ele começa muito antes dentro de você. Ele começa quando você decide que já é um vencedor, quando você muda sua vibração, quando você começa a agir, falar, pensar e sentir como alguém que já recebeu aquilo que deseja. Mas infelizmente a maioria das pessoas foi programada para o oposto. Desde pequenas ouviram frases como dinheiro não cresce em árvore, tem que trabalhar duro para ganhar alguma coisa, isso é só para gente rica, ou até mesmo jogo é coisa do diabo. Essas frases não são apenas palavras, elas se tornam crenças, e crenças moldam a sua realidade. Você pode até jogar toda semana, pode fazer oração, acender vela, repetir afirmações, mas se lá no fundo você ainda acredita que isso não é para você, que é difícil demais, que só ganha quem já é rico, então o seu subconsciente vai sabotar toda a manifestação. É por isso que você precisa, com urgência, desconstruir essa realidade antiga. Você precisa romper com a mentalidade de escassez, com o medo de não merecer, com o vício emocional de viver esperando o pior. Porque enquanto você estiver vibrando nessa frequência, a frequência da dúvida, do medo, da insegurança, da escassez, você estará bloqueando o fluxo da abundância. É como se estivesse com o rádio sintonizado na estação errada, esperando ouvir uma música que nunca vai tocar ali. E olha, eu sei que não é fácil. Eu sei que a realidade às vezes grita mais alto. As contas para pagar, a sensação de estar preso num ciclo que não muda, o desânimo de tentar várias técnicas sem ver resultado. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. A realidade atual não é uma sentença. Ela é apenas o reflexo de uma vibração antiga. E você tem poder de mudar essa vibração agora. Tudo começa com uma escolha. E essa escolha é interna, é silenciosa, é energética. Ganhar na loteria, manifestar riqueza, dinheiro inesperado, sorte divina, exige um reposicionamento interno. Você precisa começar a se ver como um ímã de fortuna. Precisa falar consigo mesmo como alguém que já venceu. Precisa se mover como quem já está sendo guiado pelos sinais do universo para encontrar o bilhete certo, na hora certa, com os números certos. Nada é por acaso. Nenhuma sincronicidade acontece por acidente. Tudo é resposta à sua energia dominante. E a sua energia é moldada por aquilo que você repete. É por isso que as palavras têm tanto poder. Porque o que você fala, você sente. E o que você sente, você vibra. E o que você vibra, você atrai. Então, quando você começa a declarar com fé frases como "Eu sou o bilhete premiado do universo", ou "A sorte divina me encontra com facilidade", ou ainda "Ganhar na loteria é meu destino natural", você está literalmente reprogramando seu campo vibracional. Você está sinalizando ao universo que você está pronto, que você já acredita, que você já se conectou com essa nova realidade. É aqui que muita gente trava, porque elas acham que precisam primeiro ver o dinheiro para depois acreditar. Mas é o contrário. Primeiro você acredita, depois você vê. Primeiro você sente, depois você recebe. A realidade externa sempre chega por último. Ela é o eco do que você já vibrou por dentro. Por isso, nesse momento, o seu maior trabalho não é procurar os números certos.
nem estudar estatística, nem procurar qual loteria tem mais chance. O seu trabalho agora é entrar na frequência certa, a frequência da certeza, a frequência da vitória, a frequência da manifestação consciente. A partir do momento que você muda sua frequência, tudo ao seu redor começa a responder. Você percebe que começa a se sentir guiado, inspirado, em paz. Começa a notar mais sinais, mais sincronicidades, mais confirmações. Pessoas começam a aparecer, ideias surgem, até sonhos se tornam mais claros. Isso é a realidade se reorganizando para entregar aquilo que você já está vibrando. Mas para isso acontecer, você precisa continuar firme nessa nova mentalidade. Precisa manter-se no estado de já recebi, mesmo quando nada parece ter mudado por fora ainda. E sabe o que mais? O universo testa. Sim, ele testa. Ele quer saber se você realmente acredita. Se você continua vibrando fé, mesmo quando a mente quer entrar em dúvida. Se você continua repetindo as palavras de poder, mesmo quando não vê nada acontecendo. Porque é nesse momento, no silêncio entre o pedido e a manifestação, que o milagre está sendo preparado. É ali que o prêmio começa a se mover até você. Mas só chega até quem se mantém firme, até quem vibra como vencedor, até quem já decidiu que nasceu para manifestar fortuna, sorte e vitória na loteria. Você percebe o quanto isso é poderoso? Você percebe que não está aqui por acaso? Que esse vídeo é um portal de reconexão com a sua verdadeira identidade? Porque a sua identidade real não é de alguém quebrado, derrotado ou azarado. A sua identidade é de um ser co-criador, conectado com o fluxo da abundância infinita do universo. E quanto mais você se alinha com isso, mais rápido tudo muda. Você não precisa entender tudo, só precisa se abrir, se permitir, se entregar. Permitir-se acreditar que é possível sim viver uma vida de liberdade, riqueza, paz e plenitude. Permitir-se declarar todos os dias que você é digno, que você merece, que o prêmio já está a caminho. E mais do que isso, permitir-se sentir essa verdade no corpo, no coração, na alma, porque quando você sente, você cria. Quando você vibra, você atrai. Quando você acredita, o impossível acontece. Agora me conta, você está pronto para sair da velha realidade de escassez e entrar na nova vibração da sorte divina? Está pronto para dizer com firmeza e fé: eu sou a sorte em pessoa. Eu sou a riqueza manifestada. Eu sou o bilhete premiado do universo? Se você sente esse chamado, se isso tudo fez sentido para você, continue comigo, porque nos próximos minutos você vai entender como aplicar tudo isso de forma prática, simples e poderosamente eficaz. Mas antes, deixe essa energia fluir. Se você está sentindo esse momento como um sinal, como uma confirmação, como um despertar, comente abaixo. Deixe sua declaração vibrar. Escolha uma dessas frases e escreva agora mesmo: eu sou o bilhete premiado do universo. A sorte divina me escolheu. A manifestação já está feita. A riqueza está a caminho. Cada comentário seu é um passo no caminho da sua manifestação. E quanto mais você declara, mais forte você vibra. Então escreve agora. E prepare-se para a próxima revelação. Você não atrai o que deseja. Atrai o que já acredita que é. A vibração da riqueza começa dentro. Essa é uma das verdades mais profundas e poderosas que você pode absorver quando o assunto é manifestação de fortuna, sorte divina e vitória espiritual na loteria. Não basta querer ganhar, desejar com força, rezar com desespero ou implorar ao universo por uma chance de mudar de vida. O desejo, por si só, carrega uma energia de não ter, de ainda falta, de ainda não é meu. E o universo, que responde à sua vibração dominante, interpreta esse sentimento de carência como um comando. Continue desejando. Por isso, você continua querendo, esperando, tentando, mas sem receber. Neville Goddard, um dos maiores mestres da manifestação consciente, ensinava que você manifesta aquilo que já assumiu como real dentro de você. Ele dizia: assuma o sentimento do desejo realizado. Ou seja, não se trata apenas de imaginar, mas de sentir como se já fosse verdade. A imaginação, segundo Neville, não é uma fuga, é uma criação, é uma ponte entre o mundo invisível e o visível. Quando você imagina com fé, com emoção e com persistência,
Você está plantando sementes no jardim do seu subconsciente, e essas sementes, inevitavelmente, darão frutos. O mesmo ensinava Helen Hadsell, conhecida como a mulher que ganhava todos os concursos. Ela entendia algo que poucas pessoas compreendem. O universo não responde ao esforço físico, responde à certeza vibracional. Helen sabia que a chave para ganhar era sentir como se já tivesse ganho. Ela preenchia seus formulários como se a premiação já estivesse garantida. Não havia dúvida, não havia será, não havia expectativa, havia só certeza. E foi com essa certeza que ela ganhou viagens, carros, eletrodomésticos e sim prêmios em dinheiro também. Tudo isso sem obsessão, sem ansiedade, apenas com alinhamento vibracional e fé inabalável. A vibração da riqueza não nasce no banco, nem no bilhete, nem nos números sorteados. Ela nasce dentro, no coração, na mente, no espírito. Você precisa se tornar, energeticamente, a versão de você que já vive a vida dos seus sonhos. Você precisa entrar em sintonia com o eu milionário, aquele que já venceu na loteria, que já tem liberdade, paz e que transborda gratidão por tudo que conquistou. Essa conexão interna é o verdadeiro bilhete premiado. Porque uma vez que você se alinha com essa frequência, o externo não tem escolha. Ele tem que refletir o que você é por dentro. E eu sei que isso pode parecer abstrato no começo, pode parecer até mágico demais. Mas pense comigo, todas as grandes conquistas começam com uma ideia, um pensamento, uma visão. Ninguém constrói uma casa sem antes imaginá-la. Ninguém empreende sem antes visualizar o sucesso. E da mesma forma, ninguém manifesta riqueza, vitória na loteria, dinheiro inesperado ou mudanças milagrosas, sem antes sentir que já é dono disso tudo. É nesse ponto que tudo muda, quando você para de pedir e começa a declarar, quando você para de correr atrás e começa a atrair, quando você entende que não está tentando convencer o universo de nada, está apenas se lembrando da sua natureza divina, abundante e criadora. Porque sim, você é um criador. O seu pensamento cria formas. A sua emoção dá vida a essas formas. E a sua fé sustenta a existência dessas criações até que se tornem visíveis. Nada é mais poderoso do que uma mente decidida e um coração alinhado com a energia da vitória. Quando você decide, realmente decide, que a riqueza é seu destino, que a sorte está dentro de você e que você foi escolhido para ganhar, então o jogo muda. Você deixa de ser mais um apostador e passa a ser um manifestador. Um emissor de vibrações que moldam a realidade com a força da convicção. Você não precisa entender toda a mecânica quântica por trás disso. Você só precisa aceitar que o invisível governa o visível, que o espiritual antecede o material, que a frequência que você emite agora, nesse instante, está criando a próxima cena da sua vida. E se essa frequência for de dúvida e escassez, talvez um dia, então o que você vai ver é exatamente isso. Uma vida cheia de quase, de adiamentos, de promessas não cumpridas. Mas se você muda essa frequência para já é meu, eu já recebi, a riqueza me pertence, então você começa a se mover num fluxo diferente. Um fluxo onde portas se abrem, coincidências surgem e até os números certos começam a aparecer. Não por acaso, mas por alinhamento. Você percebe como isso é poderoso? Como essa mudança interna é tudo o que você precisa para ativar sua manifestação. Não importa onde você esteja agora. Não importa sua conta bancária, seus erros do passado, sua idade, sua situação. O que importa é a decisão que você toma a partir de agora. Uma decisão vibracional, uma escolha espiritual. E essa escolha começa com o que você acredita ser possível. Começa com o que você se permite sentir. Começa com as palavras que você repete para si mesmo todos os dias. Por isso, mais do que repetir afirmações sem alma, sem presença, você precisa mergulhar nelas. Precisa sentir. Precisa fechar os olhos e dizer com todo o seu ser: eu sou próspero. Eu sou abundante. A sorte me persegue. Ganhar na loteria é apenas o reflexo do que já vibra em mim. Faça isso com intenção. Faça isso com verdade. Faça isso como quem está ativando uma senha sagrada, um código secreto que estava adormecido dentro de você e que agora começa a pulsar com força total. E quando você fizer isso de forma constante,
você vai perceber uma mudança sutil e, ao mesmo tempo, profunda. Você vai notar que algo está diferente. As emoções mudam, a intuição fica mais afiada, as respostas vêm mais rápido e, o mais importante, a fé deixa de ser uma esperança e se transforma numa certeza. É nesse ponto que você começa a viver como quem já ganhou, como quem já é. E é exatamente isso que faz o prêmio se manifestar. Agora, quero que você me diga aí nos comentários, qual é a frase que vibrou mais forte em você hoje? Qual dessas declarações você sente que é sua senha pessoal de manifestação? Escreva com presença. Escolha uma destas, ou escreva a sua própria, mas declare com fé: eu já sou a fortuna que procuro. O prêmio da loteria já foi entregue ao meu eu superior. A sorte divina está dentro de mim, e ela se revela agora. Seu comentário é mais do que um texto, é um ato mágico, é um passo vibracional em direção à vida que você nasceu para viver. Escreve agora. Vamos continuar nesse fluxo juntos, porque a revelação mais poderosa ainda está chegando. Durante 7 dias, repeti todos os dias ao acordar e antes de dormir: eu sou a riqueza do universo em manifestação. Está feito. Mas não é só repetir, é sentir como se já tivesse acontecido. Essa é a essência da técnica que transformou minha vida e que pode, com total clareza, transformar a sua. Muitas pessoas acreditam que basta falar uma frase, como um papagaio, e o milagre acontece. Mas manifestação não é mecânica, é energética. Não é a quantidade de repetições que importa, é a qualidade da vibração por trás de cada palavra. É o sentimento real que acompanha cada declaração. Quando eu comecei a usar essa técnica, confesso que no primeiro dia ainda havia dúvida. A mente questionava: será que isso funciona mesmo? Será que não é só mais uma promessa bonita? Mas mesmo com essa voz interna tentando sabotar, eu decidi confiar. E ao repetir a frase pela primeira vez, algo dentro de mim silenciou. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse acessando uma parte minha que sempre soube que a abundância era meu direito divino. Não uma possibilidade distante, mas algo que já existia, apenas esperando para ser reconhecido. Eu fazia isso em silêncio, sentado, olhos fechados, respirando fundo. A cada repetição da frase: eu sou a riqueza do universo em manifestação, está feito, eu visualizava cenas específicas. Não era só repetir por repetir. Era ver o gerente do banco me ligando dizendo que o valor caiu. Era ver minha família chorando de alegria ao saber da notícia. Era me ver assinando papéis de imóveis, ajudando instituições, doando, comprando, celebrando. Cada palavra da frase se tornava um gatilho emocional para uma nova cena. E isso criava um campo vibracional tão forte que eu saía daquela prática com o coração acelerado, como se já tivesse vivido tudo aquilo. É esse o segredo. Você não visualiza como se fosse um sonho. Você visualiza como se estivesse lembrando de algo que já aconteceu. Isso altera completamente o seu campo energético. Isso move sua frequência de desejo para a realidade assumida. E é nesse estado que o universo responde com mais rapidez, porque ele não responde ao que você diz que quer, ele responde ao que você acredita que já tem. Muita gente que aplica essa técnica por 2 ou 3 dias acaba desistindo porque não sentiu nada, ou nada aconteceu ainda. Mas esse é justamente o momento mais importante. O milagre da manifestação não acontece no instante em que você repete a frase. Ele acontece no invisível, no silêncio, no campo vibracional. Você planta hoje e a colheita vem depois. Mas só para quem mantém a fé ativa. Durante os 7 dias, eu não faltei uma única vez. Mesmo nos dias mais corridos, mesmo quando estava cansado, mesmo quando a mente queria me distrair. A disciplina energética é o que separa quem manifesta de quem apenas deseja. Antes de dormir, repetia a frase como uma oração, e ao acordar, antes mesmo de olhar o celular, voltava àquela afirmação sagrada. 7 dias assim, 7 dias de mergulho, 7 dias de vibração direcionada. No terceiro dia, comecei a notar algumas sincronicidades. Vi números repetidos várias vezes. Sonhei com uma sequência numérica que nunca tinha sonhado antes. Tive um impulso de ir a um lugar específico que não fazia parte da minha rotina. Senti uma certeza estranha no peito. Algo estava se aproximando. No 5º dia, encontrei uma pessoa que não via há anos e que me deu uma dica sobre um jogo que ela costumava fazer.
No 7º dia, me veio um pensamento tão claro, tão forte, que parecia não ser meu. Compre o bilhete hoje, é agora. E eu fui. E comprei. E o resto, você já sabe. Mas não foi o bilhete que me fez ganhar. Foi a vibração que me guiou até ele. Foi a energia que construí durante aqueles 7 dias. Foi a constância vibracional, a fé sentida, o estado de certeza que alterou meu destino. Porque quando você entra em ressonância com a abundância do universo, você não precisa caçar a sorte. Ela te encontra. Você não precisa forçar nada. As peças se encaixam. E tudo começa com a decisão de viver como se já fosse. Repetir com presença, sentir com profundidade e confiar com maturidade espiritual. Essa frase que eu usei, eu sou a riqueza do universo em manifestação, está feito. Não é só bonita, ela foi construída com palavras que têm poder. Primeiro, eu sou. Essa é a fórmula divina, o nome de Deus em ação. Quando você diz eu sou, você está invocando a criação imediata. Depois, a riqueza do universo. Você não está afirmando apenas que tem dinheiro, mas que você é a própria energia da abundância. Você está se fundindo com o todo. E, por fim, em manifestação. Está feito. Aqui, você assume que não está esperando nem pedindo. Você está declarando que já está feito, que já está no campo material, que já aconteceu. Essas palavras ativam o seu campo quântico. Elas entram no seu subconsciente como comandos. E quando você repete com intenção e sentimento, seu corpo começa a reagir como se aquilo fosse verdade. Você começa a liberar dopamina, serotonina, hormônios de realização. Seu cérebro começa a criar novas conexões neurais. Sua aura muda, sua presença muda, e tudo ao seu redor responde. Você quer saber por que tanta gente vive presa na escassez mesmo fazendo técnicas de manifestação? Porque elas fazem por fazer, fazem com dúvida, fazem como se estivessem testando o universo ao invés de confiar. Mas quando você faz com verdade, com emoção, com foco, você se alinha com a parte de você que é infinita. E é dessa parte que nasce o verdadeiro milagre. Agora, antes de seguirmos para a próxima revelação, quero te convidar para uma prática rápida. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta o silêncio. E agora repita com intenção. Eu sou a riqueza do universo em manifestação. Está feito. Diga mais uma vez. E de novo, sinta o que muda dentro de você. Sinta o calor, a vibração, o arrepio, a certeza. Sinta como se o prêmio já tivesse sido depositado na sua conta. Como se o dinheiro já estivesse fluindo até você. Como se a vitória já tivesse sido anunciada. E agora, quero que você comente abaixo. Mas comente com fé. Comente como quem já vive isso. Escreva uma frase que represente o seu estado de manifestação. Pode ser: eu vivo como milionário porque já sou. Minha energia atrai bilhetes premiados. A riqueza me reconhece. O prêmio é meu. Sua declaração nos comentários não é só para mim. É para o universo. É para o seu subconsciente. É para a sua nova realidade. Escreve agora. Sente. Vibra. E segue comigo, porque ainda tem mais para ser revelado. Maria, do interior de Minas, fazia faxina. Ela repetiu essas palavras por 7 dias. No 8º ganhou 3 milhões de reais. Parece cena de filme, não é? Mas não é. É real. É uma das histórias que mais me marcaram desde que comecei a compartilhar essas técnicas de manifestação com foco na loteria. E o mais curioso é que Maria não tinha nada diferente das outras pessoas. Ela não tinha estudo avançado, não tinha contatos influentes, nem sequer acesso à internet todos os dias. O que ela tinha era fé e uma escolha firme. Ela decidiu que não ia mais viver no ciclo da escassez. Ela decidiu que ia experimentar o que era viver a abundância prometida. Não a prometida por um governo, nem por um sistema, mas a abundância prometida pelo universo. Maria trabalhava duro, acordava antes do sol, pegava ônibus lotado, passava o dia limpando casas, ouvindo reclamações, ganhando pouco e voltando exausta. Um dia, ao visitar uma das casas onde fazia faxina, viu um vídeo no celular da patroa que havia deixado o YouTube rodando em cima da mesa. O título chamou sua atenção. Você já é milionário, só precisa se lembrar.
E ela ficou ali por alguns minutos, ouvindo com o pano na mão, parada, hipnotizada. Algo dentro dela despertou. Quando chegou em casa naquela noite, pediu emprestado o celular do filho e buscou por aquele conteúdo. Assistiu de novo, repetiu a frase, repetiu sentindo, repetiu chorando. Eu sou a riqueza do universo em manifestação. Está feito. Eu sou a sorte encarnada. Eu já ganhei. A realidade está se dobrando para me entregar. Ela não tinha muito tempo para meditar longamente, mas toda noite, depois do banho, com o corpo cansado e o coração batendo de esperança, ela se sentava por 5 minutos e fazia sua prática. Fechava os olhos. Imaginava segurando o bilhete premiado. Imaginava pagando as dívidas, cuidando da mãe, ajudando os filhos. Não imaginava com dúvida. Imaginava com fé. Não era só visualização. Era um reencontro com uma verdade profunda. A verdade de que ela nasceu para mais. Que a pobreza não era o plano final para sua alma. No terceiro dia, ela começou a sentir algo diferente. Era como se houvesse uma calma estranha em seu peito, como se algo estivesse sendo preparado. No quinto dia, sonhou com uma porta dourada e alguém dizendo, já está feito. No sexto, ouviu no ônibus 2 pessoas comentando sobre um número repetido na loteria. Quando chegou em casa, abriu uma Bíblia antiga que estava guardada e caiu exatamente em um versículo que falava sobre colheita abundante. Esses sinais eram pequenos para o mundo, mas gigantes para quem está sintonizado. No 8º dia, enquanto voltava do trabalho, passou por uma banca que nunca costumava entrar. Mas naquele dia, algo puxou ela. Ela nem sabia por quê. Só foi. Entrou, olhou para os bilhetes e disse, me dá esse aqui. E saiu. 2 dias depois, ela estava diante da televisão quando anunciaram os números. Um por um, todos batiam. Ela conferiu de novo. E de novo. Tremia, chorava, ria. Ligou para o filho que achou que era trote. Mas não era. Era real. Era 3 milhões. 3 milhões que chegaram depois de 7 dias de fé. 7 dias de conexão. 7 dias de uma nova vibração. O mais bonito, ela não quis esconder. Mandou um áudio contando sua história, agradecendo pelas palavras que ouviu, dizendo que agora tinha certeza que a vida dela estava só começando. Disse que o dinheiro era só parte do milagre. O maior milagre foi ela ter descoberto que podia mudar a realidade com o poder da mente, da palavra e da fé. Maria é um exemplo, mas ela não é exceção. Ela é o retrato do que acontece quando alguém comum se conecta com a energia incomum da manifestação consciente. Quando alguém, mesmo em meio às dificuldades, decide agir como quem já venceu, decide declarar riqueza quando o bolso está vazio, decide afirmar vitória quando tudo parece perdido. É exatamente nesse momento, quando o externo ainda não mudou, mas o interno já está firme, que o milagre começa a se formar. Você talvez esteja ouvindo essa história e pensando, será que isso pode acontecer comigo também? E a resposta é, sim, pode. E vai, se você estiver disposto a se alinhar com essa energia. Maria não tinha vantagem nenhuma. Ela tinha uma decisão, uma frase, e uma fé tão viva que cortava o ar. E isso foi suficiente para reprogramar o destino. Agora imagine você, com acesso ao conhecimento que ela só teve por acaso. Imagine o que pode acontecer se você fizer essa prática com consciência, com constância, com verdade. Imagine você criando esse novo campo ao redor da sua realidade e sentindo ele crescer a cada dia, sentindo os sinais chegando, as confirmações, as oportunidades que antes pareciam invisíveis. Imagine olhar para trás daqui a algumas semanas e lembrar do dia em que ouviu esse vídeo e disse, é agora, está feito, essa realidade já é minha. E você não precisa entender como. O universo sabe os caminhos. Ele vai usar coincidências, pessoas, pressentimentos, números, sonhos, convites inesperados. O que você precisa é estar vibrando na frequência certa, com clareza, com firmeza, com constância e, principalmente, com coração aberto. Porque o prêmio da loteria, embora venha em forma de número e dinheiro, é antes de tudo uma ativação espiritual, uma expansão da sua consciência, uma prova de que você é co-criador da sua existência. E quando você aceita isso, o jogo muda para sempre. Escreva agora nos comentários se essa história tocou seu coração, mas escreva com sentimento. Escreva como quem honra a jornada de Maria
e também a sua própria. Deixe registrado nesse campo coletivo de manifestação que você está pronto, que você escolheu vibrar diferente. Pode escrever: eu sou o próximo milagre em movimento. A sorte está viva em mim, está feito. A riqueza me encontra porque minha alma a chama. Deixe sua frase, declare, vibra e fique comigo, porque ainda há revelações ainda mais profundas para você viver. O subconsciente responde a repetições emocionais. Quando você sente a vitória antes de ela chegar, o corpo acredita e o universo responde. Essa não é apenas uma frase bonita ou inspiradora. Isso é ciência. Isso é física quântica. Isso é neurociência espiritual. E se você entender o que está por trás disso, se você realmente absorver essa verdade, você nunca mais vai usar suas palavras e emoções da mesma forma. Você vai perceber que a manifestação do prêmio da loteria, a riqueza, o dinheiro inesperado, a sorte cósmica, não vem de fora para dentro. Elas vêm de dentro para fora. E tudo começa no seu subconsciente. O seu subconsciente é como um jardim fértil, onde tudo o que você planta com frequência, emoção e repetição começa a crescer, mesmo que você não veja o processo. Ele é programado por imagens, emoções, experiências repetidas. E o que é mais interessante, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginado com intensidade emocional. Se você visualiza algo com emoção suficiente, o seu corpo reage como se estivesse vivendo aquilo de verdade. Seu coração acelera, seus músculos reagem, hormônios são liberados. Isso se chama ressonância, e é essa ressonância que molda sua vibração. E a sua vibração, meu amigo, é o idioma que o universo entende. Você não precisa de força bruta, você precisa de repetição emocional com intenção espiritual. Quando você repete, por exemplo, eu sou a riqueza do universo em manifestação, está feito. Com sentimento, com emoção, com imagens mentais claras, o seu subconsciente começa a aceitar aquilo como verdade. E quando ele aceita, ele começa a atuar como um ímã silencioso, atraindo circunstâncias, pessoas, sinais e oportunidades que combinam com essa nova frequência. É assim que pessoas comuns como Maria, que vimos anteriormente, conseguem vencer. Elas não têm vantagem lógica, elas têm alinhamento subconsciente. E isso é mais poderoso que qualquer diploma, influência ou conhecimento técnico, porque o subconsciente comanda 95% das nossas ações, decisões, reações e vibrações. Ele é a raiz invisível de tudo que você vive. E a pergunta é: o que você tem deixado crescer nesse solo invisível? Dúvidas, medos, escassez? Ou certeza, vitória, fortuna e liberdade? A ciência comprova isso. Estudos de neuroplasticidade mostram que o cérebro muda de forma conforme os pensamentos e emoções se repetem. Ele literalmente reconstrói caminhos neurais com base nas experiências que você alimenta, reais ou imaginadas. Quando você vive dentro de você a experiência de ganhar na loteria, o seu sistema nervoso responde. Seu cérebro aciona as áreas de prazer, recompensa, gratidão. Seu corpo libera substâncias como dopamina, serotonina, oxitocina. E sabe o que acontece? Você se torna viciado nessa nova frequência. E tudo o que você for fazer, inclusive comprar um bilhete, será feito com um novo olhar, com uma nova energia. Isso não é superstição. Isso é bioquímica vibracional. É a ciência explicando o espiritual. É como Neville Goddard dizia: você não atrai o que quer, atrai o que é. E o que você é determinado pelo que o seu subconsciente acredita. E o que ele acredita é determinado pelas emoções que você repete. Você percebe o ciclo? Tudo começa em você. Tudo começa com sua vibração. Tudo começa com o que você sente quando declara uma frase. Se você diz, eu sou milionário, com a voz da dúvida, nada muda. Mas se você diz isso com a alma, com uma lágrima no olho, com o coração acelerado, você muda tudo. A manifestação acontece primeiro no campo quântico, depois no campo físico. O bilhete premiado é apenas o reflexo final do seu novo estado vibracional. E esse estado é treinado. Ele é cultivado. Ele é regado todos os dias com suas palavras, seus pensamentos, suas imagens internas. E se você fizer isso com constância, se você repetir com emoção, se você visualizar com verdade,
Você vai notar os primeiros sinais. E quando os sinais vierem, você precisa acolhê-los com fé. Precisa entender que o invisível já está se tornando visível, que o que antes era apenas uma semente energética, agora começa a florescer no mundo real. Sabe aquele número que aparece repetidamente? Aquela voz interna que diz, compra hoje? Aquele sonho estranho que traz símbolos? Aquela pessoa que fala de loteria sem que você tenha mencionado nada? Isso tudo são sinais de alinhamento. Sinais de que o subconsciente já aceitou o novo roteiro. Sinais de que a sua nova realidade está em curso. E você precisa honrar esses sinais. Precisa continuar repetindo, sentindo, vibrando, mesmo que pareça que nada está acontecendo. Porque o campo quântico trabalha em silêncio. E o seu papel é manter a fé firme, a vibração alta e o foco no que já está vindo. E se por algum momento o medo bater, a dúvida aparecer, ou você sentir que está sozinho nesse processo, lembre-se, o seu subconsciente já está agindo. Ele já está trabalhando nos bastidores. E quanto mais você alimenta essa certeza, mais rápido tudo se manifesta. Você está programando uma nova versão sua. Uma versão que não precisa de sorte no sentido tradicional, porque já vive na frequência da vitória. Uma versão que sabe que a loteria é apenas o reflexo simbólico de uma abundância interna que já existe, que já pulsa, que já vibra. Agora respire fundo. Sinta isso no corpo. Sinta essa nova verdade tomando conta de você. Feche os olhos por um segundo. Imagine que você já ganhou. Veja o extrato. Veja os números batendo. Sinta a emoção, o arrepio, a lágrima escorrendo de gratidão. Sinta o abraço da sua família. Sinta o cheiro do papel do bilhete. Isso é real. Isso é vibração. E o seu subconsciente está absorvendo tudo isso agora. Está criando essa nova realidade agora. Está moldando o invisível agora. E quando você abrir os olhos, escreva aí nos comentários qual dessas verdades ressoou mais forte com você. Escolha uma frase. Declare sua nova vibração com fé. Pode ser: meu subconsciente já aceitou a vitória. Eu sou o prêmio que o universo está manifestando. Minha mente vibra fortuna. Meu corpo sente vitória. Declare sua verdade. Escreva como quem já vive essa nova realidade. Comente agora. Sinta agora. Porque nos próximos minutos vamos seguir ainda mais fundo. Muita gente desiste no terceiro dia porque não sente nada. Mas é aí que a mágica começa. Parar cedo é o único erro. Sim, o maior sabotador de manifestações poderosas, como ganhar na loteria, atrair dinheiro inesperado, desbloquear a sorte divina e ativar a frequência da riqueza, é a ansiedade disfarçada de impaciência. É o impulso de querer controlar os resultados. É o velho hábito de medir a manifestação com os olhos físicos, ao invés de confiar na vibração invisível. E eu preciso te alertar sobre isso agora, antes que você cometa o mesmo erro que impede 90% das pessoas de viverem o que tanto desejam. O que acontece geralmente? A pessoa começa a técnica com entusiasmo. Ela ouve o vídeo, se inspira, sente a energia subir, repete a frase mágica no primeiro dia com vontade. No segundo dia, ela ainda está motivada, mas já começa a observar os sinais como se estivesse testando o universo. E no terceiro dia, ela não sente nada diferente. O dinheiro ainda não caiu. O bilhete premiado ainda não apareceu. Nenhum milagre instantâneo. A mente começa a murmurar. Será que você está fazendo certo? Será que isso funciona mesmo? E se for só mais uma enganação? E pronto, a dúvida entra. A vibração desaba e ela para, justo no momento em que o invisível estava se organizando para entregar o que ela tanto pediu. Essa desistência precoce é como arrancar uma flor pela raiz antes dela florescer, porque ela ainda não apareceu na superfície. E isso é um erro trágico, porque a manifestação é um processo energético e não linear. O campo quântico trabalha com resposta vibracional, não com cronômetro humano. O tempo da realidade material é apenas a consequência do tempo da sua fé sustentada. Não se mede a eficácia da manifestação por horas ou dias, mas pela constância da sua vibração dominante. E é justamente por isso que a maioria falha, porque querem sentir algo diferente como prova de que está funcionando. Mas o verdadeiro sinal de que está funcionando é justamente continuar mesmo sem sentir nada. Porque isso mostra maturidade vibracional.
Isso mostra confiança real. Se você parar porque não sentiu nada, você está dizendo ao universo que só acredita no que vê, e isso anula tudo. Você volta para a vibração da dúvida, e a dúvida gera escassez. A escassez gera espera. A espera gera frustração e o ciclo se reinicia. E é exatamente isso que prende milhares de pessoas num padrão onde elas tentam tudo, mas nunca recebem nada. Elas acumulam conhecimento espiritual, técnicas de manifestação, frases poderosas, códigos vibracionais, mas não aplicam com consistência. Não se permitem atravessar a ponte invisível da fé. E isso destrói qualquer milagre em gestação. Você precisa entender. A mágica sempre começa no silêncio. A manifestação começa nos bastidores da sua realidade. É como uma semente plantada em terra fértil. Você rega, cuida, acredita, mesmo que por dias ou semanas não veja nada. Porque você confia no processo invisível. A planta está nascendo. A energia está se formando. As oportunidades estão sendo posicionadas. Os caminhos estão sendo preparados. Mas se você cavar a terra no terceiro dia para ver se já brotou, você mata a semente. É por isso que o terceiro dia é tão importante. É o dia do teste vibracional. É o dia em que o universo observa se você quer resultado ou transformação. Porque quem só busca o resultado visível, geralmente desiste. Mas quem busca a transformação vibracional continua. Sabe que a mudança verdadeira vem de dentro para fora. E sabe que tudo o que se sustenta na energia se materializa no tempo certo. O terceiro dia não é o fim. É o início da travessia. É o ponto onde os que confiam avançam. E os que apenas desejam param. Se você passou por isso antes, se começou uma prática e abandonou porque não estava sentindo nada, está tudo bem. Isso é comum, mas agora você tem consciência. Agora você entende que a emoção pode variar, mas a vibração se firma com disciplina. Agora você sabe que a dúvida é o único veneno da manifestação, e por isso está pronto para fazer diferente, para sustentar a vibração mesmo nos dias em que parecer que nada está acontecendo. Porque nesses dias é onde tudo está realmente acontecendo. E olha, você não precisa sentir euforia todos os dias. Não precisa ver arco-íris ou ouvir vozes. Manifestar a sorte, a fortuna, o bilhete premiado não exige espetáculo. Exige persistência silenciosa. Exige entrega diária. Exige um compromisso com a nova realidade, mesmo quando o velho mundo ainda parece igual. Porque é aí que mora a transformação real. Quando você vibra com confiança mesmo diante do invisível, você está sinalizando ao universo que já é, que já tem, que já vive. E quando o universo reconhece isso, ele responde. Responde com sincronicidades, com encontros inesperados, com impulsos criativos, com coincidências que parecem mágicas, e sim com bilhetes premiados, com cheques que chegam, com dívidas pagas, com milagres reais. Mas tudo isso começa com a firmeza da sua vibração, especialmente quando nada parece ter mudado. Por isso, a minha recomendação sincera é: não pare, principalmente no terceiro dia. Continue, porque cada vez que você repete sua frase com verdade, você está moldando a realidade, mesmo que não veja, mesmo que não sinta, mesmo que duvide por um instante. Continue. Você não está aqui para testar o universo. Você está aqui para lembrar que já é parte dele. Você não está aqui para ver se funciona. Você está aqui para fazer funcionar com sua fé. E se esse alerta fez sentido para você, se você já viveu essa tentação de desistir antes da hora, se agora você entende a importância da constância vibracional, escreva aí nos comentários com alma. Declare o seu novo compromisso. Pode escolher entre frases como: eu sustento minha fé até o milagre chegar. O terceiro dia é o meu ponto de virada. Mesmo no silêncio, a sorte está se formando. Escreva, declare, sinta, porque estamos prestes a atravessar a ponte que liga o invisível ao real. Sonhos, pressentimentos, o impulso de jogar em um lugar diferente. Nada é coincidência. São sinais de que sua nova realidade está te chamando. São peças invisíveis do tabuleiro universal sendo movidas em sua direção uma a uma, de maneira precisa, silenciosa e muitas vezes imperceptível para quem ainda espera manifestações espetaculares. Mas para quem já está vibrando na frequência certa,
para quem está atento aos sinais do campo quântico, para quem está vivendo como se já tivesse ganho, esses detalhes não passam despercebidos. Eles são reconhecidos como o que realmente são, confirmações. Pequenas provas de que o universo já está respondendo à sua nova vibração. Neville Goddard chamava isso de a ponte dos incidentes. E essa ponte é o caminho misterioso e divinamente orquestrado que conecta o estado atual de quem você é com a realidade já assumida daquilo que você deseja. Mas atenção, essa ponte nem sempre é linear. Ela não segue a lógica humana. Ela não respeita o tempo do relógio, nem a lógica das estatísticas. Ela segue a inteligência divina do campo energético. E ela sempre se move a partir do momento em que você decide, com toda a sua alma, que a nova realidade já é sua. E aqui está o detalhe mais importante. Você não precisa forçar nada. Você só precisa estar atento. Porque a ponte se manifesta em formas sutis, em conversas que parecem aleatórias, em lugares que você nunca visitou, mas sente vontade de ir, em uma banca que aparece no seu caminho de forma inusitada, em um número que surge em sonhos, em placas de carro, em horários repetidos, em uma música que fala exatamente sobre o que você acabou de declarar na sua visualização. Esses momentos, quando reconhecidos com consciência, agem como marcos vibracionais. Eles confirmam que você já está caminhando na ponte. Você já teve aquele sentimento de eu devia ir por aqui hoje? Ou aquela sensação de que tem algo diferente no ar? Isso não é intuição comum. Isso é a sua nova frequência conversando com você. Isso é o campo quântico realinhando as experiências da sua vida para te colocar exatamente onde precisa estar. E isso, meu amigo, é onde a mágica verdadeira começa a se materializar. Mas o grande erro de quem está nesse processo de manifestação é ignorar esses sinais, porque eles não vêm com placas luminosas. Eles não gritam, eles sussurram, e para ouvi-los, você precisa estar vibrando com sensibilidade, você precisa estar presente, conectado com o aqui e agora. Porque a ponte dos incidentes só é atravessada por quem está no presente, não por quem vive olhando para trás, nem por quem vive tentando antecipar o futuro com ansiedade. E tem mais. Muitas vezes, a ponte pode parecer estranha, até desconfortável, porque ela pode te tirar da zona de conforto, pode te levar a mudar a rotina, pode te fazer sentir vontade de apostar em uma loteria diferente daquela que você costuma jogar. Pode até te colocar diante de pequenos desafios emocionais, que, na verdade, são limpezas energéticas para preparar o caminho. E se você recuar nesses momentos, você trava a ponte. Mas se você avança, mesmo sem saber exatamente para onde está indo, com fé firme e vibração elevada, você ativa o campo das infinitas possibilidades. Quantas histórias você já ouviu de pessoas que ganharam na loteria depois de terem seguido um impulso estranho, um sonho repetido com números específicos, um aviso que veio de forma simbólica, um local para comprar o bilhete que surgiu do nada? São nesses momentos que a ponte se revela. São esses detalhes que, para quem tem olhos espirituais, são mais poderosos que qualquer sinal físico, porque são códigos do campo vibracional te dizendo, você está no caminho. E quando você reconhece esses códigos e responde com ação, mesmo uma ação simples como dizer, hoje eu vou por aqui, ou vou comprar neste lugar, ou vou jogar este número, você confirma sua presença na ponte. Você colabora com o fluxo, e o fluxo responde com sincronicidade acelerada. Não se trata de superstição, trata-se de sensibilidade vibracional. A loteria não é só sorte, ela é sintonia. E sintonia exige consciência, exige silêncio interior. Exige sensibilidade para perceber quando o universo fala baixinho. E ele sempre fala, às vezes com uma intuição repentina, às vezes com um número piscando na sua frente, às vezes com uma emoção inexplicável que te impulsiona a agir. E aqui está outro ponto vital. Você precisa agir. A ponte dos incidentes é ativa. Ela exige movimento. Você não manifesta sentado, esperando que algo caia do céu sem fazer nada. Você manifesta ouvindo os sinais e seguindo os impulsos com fé. O impulso de jogar hoje. O impulso de declarar uma nova frase. O impulso de escrever nos comentários algo que reflita seu novo estado vibracional. Esses impulsos não são aleatórios.
Eles são bússolas internas que te direcionam para o destino que você mesmo escolheu criar. Imagine agora que tudo o que está acontecendo ao seu redor é parte dessa ponte, essa conversa, esse vídeo, essa frase que te arrepia, essa vontade de mudar, essa curiosidade de entender mais. Nada disso é coincidência. Tudo isso é resposta. Tudo isso é manifestação em andamento. E quanto mais você se entrega a esse processo, mais nítida a ponte se torna, mais rápido você atravessa, mais fácil a nova realidade se concretiza. E sabe o que acontece quando você atravessa essa ponte com plena consciência? Você se torna o próprio milagre. Você não precisa mais esperar acontecer. Você vive o milagre todos os dias. Você sente, você vibra, e quando o bilhete premiado chega às suas mãos, ele não é uma surpresa. Ele é a consequência inevitável de tudo o que você já tinha assumido como real. Por isso, pare agora por um instante. Relembre os últimos dias. O que o universo já te mostrou que você talvez tenha ignorado? Que sinal passou despercebido porque parecia coincidência demais? Que impulso você não seguiu porque parecia pequeno demais? Agora é o momento de reativar essa sensibilidade, de se abrir novamente à ponte, de reconhecer que você já está caminhando por ela, mesmo que não veja o final. E se isso ressoou com você, se você já percebeu que os sinais estavam ali e só faltava interpretar, comente agora. Mas comente como quem reconhece, como quem está pronto. Pode escrever: estou atravessando a ponte, estou ouvindo os sinais. Minha nova realidade está me chamando, eu respondo com fé. Nada é coincidência, tudo é manifestação. Escreva agora, declara, vibra e mantenha-se comigo, porque o próximo passo será ainda mais profundo. Hoje, antes de dormir, repita comigo: eu já ganhei, eu sou milionário, o bilhete já é meu. Mas repita como quem sente, não como quem deseja, não como quem implora, mas como quem já tem, como quem já é. A prática espiritual que vamos fazer agora não é um jogo de palavras, não é um ritual mágico no sentido folclórico da palavra. Ela é um ato profundo de criação vibracional. É um encontro entre o seu campo de consciência e a frequência exata da riqueza manifesta, da sorte ativada, da abundância revelada. Para que essa prática funcione de verdade, você precisa se preparar internamente. O melhor momento para isso é antes de dormir, porque é nesse estado entre o consciente e o inconsciente que a mente subconsciente está mais receptiva, mais aberta, mais moldável. Nesse momento, suas ondas cerebrais estão mais lentas. Você está em estado de relaxamento e é ali que podemos plantar, com força e profundidade, a semente da nova realidade. Então agora, escute a minha voz com atenção. Respire fundo. Solte o ar devagar. Deixe os ombros relaxarem. Deixe o corpo ficar leve. Se puder, feche os olhos por alguns instantes e sinta essa conexão. Você está aqui, você está presente, e você está pronto para ativar o seu código de manifestação. Nada mais importa agora além da sua vibração. Agora visualize. Veja você segurando um cheque com o valor que deseja. Veja os números com nitidez. Pode ser 1 milhão, pode ser 3 milhões. Veja o papel nas suas mãos. Veja a sua assinatura. Veja o nome do banco. Veja a sua foto estampada nas notícias. Veja o sorriso da sua família. Veja a viagem que você vai fazer. Veja os boletos pagos, o carro novo, a liberdade. Mas veja como se já tivesse acontecido. Não veja como um sonho distante. Veja como uma memória, como algo que já está impresso no seu campo de existência. Agora sinta. Não apenas imagine. Sinta no corpo. Sinta o arrepio. Sinta o coração acelerando. Sinta o alívio de ver tudo resolvido. Sinta a paz de não precisar mais se preocupar com contas. Sinta a gratidão por ter vencido. Sinta o orgulho de ter confiado em você, no universo, na vibração que você escolheu sustentar. Isso é o que faz a diferença. A emoção, a vibração, o sentimento real. Porque o subconsciente não entende palavras vazias. Ele entende emoções vibrando em coerência com a sua declaração. E agora, com essa imagem viva em sua mente e esse sentimento pulsando no seu coração, diga em voz alta ou em silêncio, com toda a sua presença: eu já ganhei. Eu sou milionário. O bilhete já é meu. Diga mais uma vez:
Sinta mais uma vez. Reforce essa vibração. Permita-se acreditar, mesmo que a mente racional ainda tente questionar. Mesmo que o mundo externo ainda não tenha se curvado. Porque no campo vibracional, a vitória já está feita. E é ela que irá moldar o que você verá nos próximos dias. Essa prática precisa ser feita todos os dias, durante pelo menos 7 noites. Sempre com a mesma entrega, sempre com a mesma emoção. Mesmo que em algum dia você esteja cansado, mesmo que em outro esteja sem forças, faça assim mesmo, porque é nessa constância que o milagre se estabelece. É nesse compromisso com a nova vibração que o universo entende que você está falando sério, que você não está apenas pedindo, você está criando. E você pode incluir outras frases de poder também, frases que selam essa frequência de maneira ainda mais forte. Frases como: a sorte divina está viva em mim, o dinheiro me reconhece, ele me encontra com facilidade, minha vibração é um ímã para riqueza e milagres. Eu sou a vitória, eu sou o bilhete premiado. Essas frases não são apenas declarações motivacionais, elas são comandos, são códigos vibracionais que reprogramam sua mente, seu campo energético e até a maneira como as pessoas e situações respondem a você. Elas criam uma nova atmosfera ao seu redor, uma atmosfera de certeza, e quando você vive dentro dessa atmosfera, você muda o magnetismo do seu ser, e isso muda tudo. E um detalhe muito importante: ao acordar no dia seguinte, você precisa manter essa vibração. Não acorde correndo, nem caia direto no celular. Acorde com intenção. Antes de abrir os olhos, repita para si: eu já ganhei, eu sou milionário, o bilhete já é meu. Traga de volta a imagem da noite anterior, reviva o sentimento e entre no seu dia com essa energia. Essa simples atitude já altera toda a frequência do seu dia e abre portas para novos sinais da ponte dos incidentes. Você vai perceber que, com o passar dos dias, algo dentro de você começa a mudar. Você se sente mais seguro, mais confiante, mais em paz. Pequenas coincidências começam a surgir. Pessoas falam sobre loteria perto de você. Números se repetem. Ideias surgem do nada. E você começa a se sentir guiado. Esse é o sinal claro de que sua prática está funcionando, de que o campo quântico está respondendo e de que a sua nova realidade está cada vez mais próxima da manifestação total. E agora, para selar esse momento, quero que você deixe um comentário aí embaixo com a seguinte frase: ganhei 1.000 milhões para mudar minha vida. Está feito. Mas escreva com fé. Escreva com sentimento. Escreva como quem está selando um pacto com o universo. Esse comentário não é para mim. É para você. É para o seu subconsciente. É para o campo vibracional coletivo que estamos ativando juntos aqui. E se quiser, escreva mais. Declare sua intenção. Afirme sua nova identidade vibracional. Pode ser: eu sou o bilhete premiado do universo. Meu corpo vibra sorte. Minha mente é milionária. O cheque já chegou. Eu já recebi. Gratidão. Deixe sua marca espiritual nesse espaço. Deixe sua vibração registrada. Escreva agora, porque o que vem a seguir vai elevar ainda mais o seu campo de manifestação. Você não está tentando ganhar. Está se lembrando da versão de você que já venceu. E essa versão está te chamando de volta. O jogo já começou. É isso que torna esse momento extraordinário. Não se trata de correr atrás da sorte, de rezar incansavelmente, de esperar que algo mágico aconteça. Você está, neste instante, voltando à sua essência co-criadora, a versão de você que já vive na frequência da abundância. Essa versão não precisa de lógica, não precisa de explicação, não depende de circunstâncias. Ela vibra vitória, ela vibra bilhete premiado, ela vibra riqueza. Quando você entende que não está tentando ganhar, mas reafirmando quem você já é, algo dentro de você muda. Você deixa de ter postura de quem pede e passa a ter postura de quem dá. E isso muda completamente a energia à sua volta. Você passa a atuar com autoridade. Você deixa de suplicar e começa a declarar. E essa mudança faz com que o universo, o campo quântico, a inteligência da manifestação, aquilo que alguns chamam de destino ou sorte divina, comece a organizar os indícios, encaixes, sincronicidades, coincidências guiadas que materializam o que a sua mente já assumiu.
A versão de você que já ganhou está te chamando não por ego ou ambição, mas por reconexão. Reconexão com sua vibração natal, com sua linha de potencial infinita, com a evidência espiritual de que você é digno de receber, de ser próspero, de ser milionário. Quando você manifesta a partir dessa versão, você irmana com a força invisível do universo. Você se funda com o campo de abundância e aí a vida passa a refletir coerência. Você passa a viver sinais reforçados, experiências que parecem milagre, porque são apenas os efeitos visíveis de uma vibração invisível inabalável. E isso é o que torna sua caminhada de manifestação diferente de tantas outras tentativas que agora parecem frustradas. Não é sobre técnica sem alma, não é sobre fórmulas sem presença. É sobre vibrar com fidelidade ao que já é real para sua alma. É sobre destravar a versão milionária que existia antes de todas as suas crenças limitantes. Você não está reprogramando algo novo, mas resgatando uma verdade esquecida. Você já é, você já tem, você já existe. E é por isso que a sua presença aqui não é acaso. Esse vídeo não é entretenimento. Este é um portal. O jogo já começou e você está desbloqueando sua rota. É como se uma frequência de abundância começasse a pulsar mais forte dentro de você. Sua mente se ajusta, seu coração se acomodam nessa energia. E mesmo que ainda não haja indícios externos, a sua percepção muda. Você vê o mundo com outros olhos. Começa a notar as coincidências, os avisos, os números repetidos, os impulsos sutis. Começa a sentir sincronicidade com pessoas e lugares que vibram na mesma frequência. E tudo isso se torna parte da sua nova realidade, do seu novo roteiro. Você não precisa forçar nada. Você não precisa tentar ser outra pessoa. A técnica se dissolve quando a vibração se estabiliza. Quando você começa a viver de dentro para fora. Quando você internaliza. Não é o prêmio que define você. É você que define o prêmio. E isso muda tudo. Agora você começa a atrair oportunidades em vez de buscá-las. Começa a manifestar o inesperado, a receber o improvável, a deixar o velho roteiro para trás e viver a nova história que já foi escrita no campo invisível. E aí vem o convite. Ele é espiritual, prático, emocional, vibracional. Ele é a ponte entre sua identidade atual e sua identidade elevada. Ele é um chamado para que você comece a viver como quem já venceu. Para que a cada manhã e noite você se conecte com essa verdade. Para que repita as palavras, para que sinta a emoção, para que coloque intenção no que declara. Essa prática é uma cerimônia pessoal, mas ao mesmo tempo coletiva, porque milhares de pessoas estão fazendo a mesma jornada de despertar, e somos uma sinfonia de vibração manifestada. E se você quer continuar recebendo os conteúdos mais profundos, mais transformadores, mais magnéticos, que unem visualização, afirmações, códigos vibracionais para atrair sorte, dinheiro, loteria, abundância ilimitada, se inscreva no canal agora. Clique no like, compartilhe com quem precisa, ative o sininho para não perder a próxima revelação. Aqui não é apenas um canal, é um templo de manifestação, e você já faz parte dele. Agora, antes de continuarmos, quero que você deixe um comentário que sela esse chamado. Pode ser: eu estou lembrando da versão que já venceu. O jogo já começou. Minha abundância está me chamando de volta. Estou aqui. Não estou só pedindo. Eu já recebi. Está feito. Escreva com presença, declara, vibrar e prepare-se, porque o caminho a seguir vai elevar sua realidade a um novo patamar.